Hoje é dia de avaliar esse carro injustiçado no mercado brasileiro. Eu tô falando da segunda geração do i30, que é um carro excelente, mantém todas as qualidades, né, que a Hyundai sempre colocou em seus carros. Porém, infelizmente, eles erraram a mão em algumas coisas e acabou prejudicando demais esse carro aqui no Brasil. Foram 3 culpados, tá? Então, esse vídeo, como pode ser que você esteja vendo a avaliação completa, eu já devo ter falado disso. Então, é só pular um pouquinho aí o vídeo que eu já vou falar da avaliação. Mas para quem tá vendo exclusivamente esse vídeo, pessoal, é um carro que entrega muita qualidade, mas a Hyundai errou em 3 coisas principais: ter lançado com motor 1.6, ter feito ele muito parecido com o HB20, e isso é uma vantagem enorme para o HB20, que é um carro aí que se destacou exatamente por isso, porque eles foram lá e investiram para fazer um i30 em miniatura, e isso foi muito bom para o carro. E a Hyundai, inteligente como ela sabe que o Hyundai HB20 venderia muito mais do que o i30. Então foi uma excelente estratégia para a montadora. Simplesmente é uma estratégia ruim para esse carro específico, que infelizmente ficou aí com essa imagem ruim. Mas é uma coisa que acontece toda montadora. O Golf, né, que tem o Gol e assim por diante. E é um carro muito legal, porém, quando foi lançado com motor 1.6, foi um downgrade muito grande. Eles saíram de um carro 2.0, já que a geração anterior a essa vendeu bem, foi um carro que foi bem, não é um carro que vendeu mal, né? Fez um certo sucesso. E aí eles lançaram uma versão nova do carro, né? Uma geração nova, e veio para 1.6. Aqui com 1.8 foi corrigido todos os problemas, tá? Esse 1.8 é exatamente o motor que esse carro pede. Não tem a necessidade do 2.0, ficaria muito legal, né? A Hyundai tem um 2.0 ali bem legal, porém, né, vindo aqui para o nosso vídeo específico, que é de rodovia, a gente percebe que é um motor bom, muito legal, mas ele tá ali, parece que os números falam mais do que de fato o carro anda, tá? Eu falo disso em vários carros, esse é um desses exemplos. Longe de ser um carro que não ande bem na rodovia, tá? Ele anda bem, toca bem, dá para fazer ultrapassagens boas. Daqui a pouco eu vou fazer alguns testes aqui com vocês, só para referencial aí. Aqui a gente acaba nem tendo que ultrapassar, né? Mas só para vocês verem. Então a gente tem um carro aqui que tem uma performance legal. Eu digo que pelos números, né, que você vê desse motor 1.8, ele tá muito acima da média. Ele entrega o que, por exemplo, a Toyota entregava com 2.0 antes de ser injeção direta. Então a gente percebe que os números são bons, mas 1.8 acaba entregando realmente o que 1.8 faz. Então estaria ali não andando com um pouquinho mais do que de fato 1.6 a Hyundai já fazia. Então não é um carro de tiro, nossa, vou correr e tal, mas é um carro legal. Ó, a gente vai dar uma esticadinha aqui. Só não vai esticar muito porque lá na frente tem um radar, mas só para vocês terem uma ideia aí. Então ele dá a resposta, ele vai recuperar, ele anda melhor com 1.6, né? Deixando bem claro isso, esse é o motor que sempre devia ter vindo nesse carro. 1.6 dá conta, mas não é o que a gente espera de um carro desse. Então, para a rodovia é muito legal. Em questão de consumo, aqui eu tô fazendo um consumo já de 3 viagens que eu fiz, e agora ele tá marcando 7,5 litros a cada 100 km, tá? Vocês vão ter a continha aqui embaixo, vai aparecer. Eu posso estar falando bobagem e provavelmente esteja, então não vou nem chutar quanto que isso dá em km por litro, que eu sou péssimo de fazer essa conversão. Essa é uma média diferente, né? A gente não tá muito acostumado, então... E até eu fiquei pensando, né? Conversei bastante... Vixe, caminhãozinho do Sedex ali tá indo pro saco. Eu conversei bastante sobre isso com um amigo meu e de fato faz... Se você parar pra pensar, faz sentido, né? Porque quanto menor o número, menos você gastou, né? Você vê, tem mais nexo do que o nosso, porque o nosso, quanto maior o número, menos a gente gastou. Então é meio que ao contrário. Mas como a gente já tá acostumado a quilômetros por litro, né? Isso daí já acaba estranhando um pouco também. É um carro com silêncio à borda muito gostoso na rodovia, é um carro bem silencioso. Aqui a gente realmente vai sentir mais a questão de rolamento, né? Não tem barulho de vento, não tem turbulência vindo de lugar nenhum. É um carro bem silencioso, ele segura bastante barulho externo. Aparentemente temos vidros bem grossos, né, que seguram bem, isolamento, principalmente por ser um carro bem estruturado. É uma estrutura de médio de fato, então tudo que vocês estão vendo aqui na parte de cima é macio, o porta é macia. Em questão de design, né, tem toda uma coisa legal dessa geração, que é uma continuidade. Você vê que a porta ali, ó, tem uma continuidade, então é muito legal. Outra coisa muito legal desse carro, né, principalmente para quem viaja bastante, mas anda bastante na cidade, é
Naturalmente os carros com direção elétrica já fazem isso, mas aqui você tem ajuste, tá? Você pode vir aqui no botão, ó. Eu tô andando no modo Comfort, que é o que eu mais gosto. Eu mesmo na rodovia eu gosto de volante mole, mas eu tenho sim a possibilidade de colocar ele normal ou colocar no modo Sport. Faz diferença, Fernando? Faz, tá? Você realmente sente aí o volante ficar muito mais pesado. Na rodovia, obviamente, você vai sentir um pouquinho menos, né? Na rodovia o carro por si só já vai, mas sim, você sente um peso maior. Ele continua ficando, ó, eu tô fazendo força aqui, tá vendo? Ele realmente faz uma resistência, ó. Então pode ver que, ó, se eu fizer força eu mantenho ele aqui reto, que ele tá com a tendência, né, de vir pra direita. Agora se eu vier aqui, deixa eu só mudar aqui pro modo Comfort de novo, deixar ele ativar de novo. Então se eu fizer a mesma força que eu tava fazendo ali, pode ver que o carro já tá vindo pra esquerda. Então é uma coisa bem legal, viu? Bem legal mesmo. Como eu falei, a maioria dos carros faz meio que automático isso, mas esse aqui te permite na rodovia ter uma firmeza, ou na rodovia você tem a moleza, né? Eu pessoalmente prefiro moleza, mas cada um. Então são características aí de coisas que a gente meio que desacostumou a ver em carros, né? Eu lembro do Bravo, se eu não me engano, tinha o botão Seat, né? Era bem comum de Fiat ter o botão Seat para ficar bem levinho na manobra. Aqui ele tem 3 modos de condução, que a gente... Dos carros que eu lembro que eu testei no canal que tinha isso, era a GLA, né? A Mercedes GLA, pra vocês verem como é um item muito raro a gente ver nos carros. O que mais que a gente tem de legal? Uma coisa que a gente tem, né, essa parte de tudo tá na mão, então a gente tem bastante comando no volante. Temos os comandos aqui de rádio bem próximo da mão, os comandos de vidro aqui do lado esquerdo também bem fáceis. É um carro bem acessível, temos alguns botões aqui, tem ajuste de farol, né, para quem viaja bastante, isso é muito bem-vindo. E esse carro tinha 2 pacotes, né? Esse daqui é o pacote de entrada dele. Então a gente tá aqui no banco de tecido. Esse carro não tem controle de estabilidade de tração, se eu não me engano ainda, tá? Eu vou confirmar, se for isso mesmo, eu não corrijo nesse vídeo. Mas eu acho que era isso mesmo, o controle de estabilidade de tração era opcional desse carro, mas ele tem bastante coisa ainda assim, tá? Outra coisa, airbags laterais e acho que de cortina ele tinha também nesse pacote mais completo. Então esse é o pacote de entrada do carro, que, assim, no geral é bem completo. Já vem multimídia, já vem ar-condicionado, obviamente, já vem descido nas 4, trava, o ajuste de farol, como eu falei pra vocês, o limpador automático, já temos aqui também. Temos farol automático, então você vê que é um pacote de entrada completo. Então meio que é um intermediário, e aí tinha o pacote mais completo de fato, para quem queria uma coisa mais completa, bem completinha mesmo. Então é um pacote que eu achei legal, mas obviamente se você conseguir pegar o topo de linha, se eu não me engano o topo de linha tem teto solar também, que esse carro aqui não tem. Mas é um pacote bem interessante, como eu sempre falo, se der pra esticar, estica. Se não der, não é um carro que você vai sentir falta, nossa, sentir falta disso, daquilo, pra viajar, né, já que a gente tá falando de estrada, pra viajar, é um carro assim que realmente não tem, mas sentir, não tem. Esse carro realmente tá bem equalizado nesse ponto. É um carro silencioso, como eu já falei pra vocês. Em questão de suspensão, na rodovia a gente acaba não tem assim muitas situações que a gente sofre com uma suspensão do carro, né? Principalmente uma rodovia boa. Depois a gente vai fazer o teste de rodovia mais simples. Mas aqui nessa rodovia a gente não, assim, sente aquela coisa gostosa do hatch médio, né? Não só hatch médio, mas é que normalmente os hatches médios que a gente tá testando todos têm suspensão dura. Então nesse tipo de situação aqui, ó, é o máximo que você vai sentir um pouquinho de incômodo, porque de fato esse é um carro rígido. Ele é um carro rígido, não chega a ser tão rígido quanto o 308, mas se fosse falar uma nota de 0 a 10, o 308 é o 10, tá? E isso falando de carros, né, que a gente já testou. E esse carro aqui estaria no 9, tá? Então você entender que a diferença é pequena, mas sim, esse carro consegue ainda ser um pouquinho mais macio. Pode ser por conta de marca de pneu, né? Tudo isso influencia. Então às vezes o conjunto pode ser até igual, mas aí lá no 308 tava com um pneu que tem a tendência de ser mais rígido, né? Aqui acaba sendo um pouquinho mais tranquilo. Eu nem sei que pneu que esse carro tá usando, tá? Eu só tô usando de exemplo para entender que quando um carro é muito próximo do outro em firmeza, pode ser que num simples troca de pneu o carro já fique igual, né? Ou melhor ou pior. Então fica aí. Então a gente sente de fato, passou num asfaltinho assim, ó, tá vendo? Qualquer coisinha ele vai transmitir um pouco para o carro.
Então a tendência é ele ser mais sólido. Então para viagens eu digo que não incomoda, mas é um negócio para se pensar aí em outras situações, tá? Que eu vou falar obviamente no vídeo de avaliação na cidade. Consumo eu acabei já falando para vocês, suspensor já falei, direção, itens, eu acho que é um carro que realmente eu recomendaria. É um carro que me agradou, gostoso de viajar, questão de bancos, né? A gente fala de banco. É um banco bem concha, tá? Então, pro meu biotipo, pra quem não conhece eu ainda do canal, eu sou um cara extremamente gordo, bem grandão. Então, eu não tô num carro que cansa, não me cansa. O banco, ele é concha, mas ele consegue abraçar minhas costas largas. E a única coisa que eu achei é a base dele um pouco menor do que eu gostaria. Então, na parte de coxa, assim, ele apoia um pouquinho mal. Então, é uma característica, mas repetindo, isso pro meu biotipo, tá? Pro biotipo padrão do brasileiro, né? No geral, que o brasileiro tá gordinho também. Mas, assim, para um gordinho normal, ele não vai sofrer, tá? Vai ser um carro que vai atender muito bem. Eu só tô falando pra um cara do meu biotipo bem maior, aí ele já pode se incomodar um pouco nessa base. Como eu falei, nas costas não me incomodou, mas a base incomodou um pouquinho. E é isso, pessoal. Acho que de rodovia, desse tipo de rodovia é mais ou menos isso. Então você vai ter motor para ultrapassar, né? Talvez não se empolgue tanto. Nossa, eu queria um carro mais pegada esportiva. Talvez não seja a pegada desse carro, né? Nessa questão de desempenho. Agora de curva, essas coisas, cara, você tá num carro que você vai poder aí abusar um pouquinho, fazer umas coisas. A gente vai fazer pista simples e eu vou deixar isso mais claro para vocês. Nesse vídeo eu acho que é isso. Ah, Fernando, gostaria de viajar com a família. E o porta-mala, complicado, né? Olha, vou te falar, não é um porta-mala gigantesco, mas como hatches médios em geral daquela época, eles tinham um porta-malas consideravelmente bom, igual a gente tem em alguns SUVs compactos hoje, né? Como eu sempre falo, os hatches médios foram substituídos pelo SUV compacto. Então as montadoras buscaram entregar a mesma coisa, né? Existe aquela falsa impressão de, ah, o cara trocou um Corolla por um... Corolla não é uma boa, mas vamos usar o Corolla. O cara trocou o Corolla no Creta, ou Elantra no Creta. Não faz sentido, de fato não faz, o cara vai perder porta-mala. Agora quando você troca um carro desse, né, daqui para um Creta, eles vão estar praticamente entregando as mesmas coisas. Aqui um pouquinho mais de espaço, bem pouquinho mesmo, tá? Talvez nem isso entregue, mais largura do que espaço de fato entre os bancos e tal. Nesse sentido, talvez você sinta um pouquinho mais de largura, mas na questão de comprimento, assim, te falar que eu não sei se tem muito mais espaço não entre esse carro e o Creta, talvez não mude tanto, mas é uma posição de dirigir gostosa, eu realmente gostei. Não é um carro que você senta muito no chão, né? É uma característica aí, vamos falar de carro alemão em geral. Esse carro aqui você não sente, você pode ver que eu tô sentado, né? Eu tô num banco mais baixo e mesmo assim eu tô bem acima do volante, né? Não estou naquele carro que eu ficaria com o volante bem na minha frente. Aqui eu tô com o volante para baixo, né? Eu tô numa posição que todo o painel, toda a base do painel tá localizada aí no nível baixo. Então você realmente vai ter uma posição de guiar mais elevada. Não tem aquela pegada tipo, tô deitado no chão, cockpit e tal. São características, né? Cada carro é um tipo. E como eu falei, o banco aqui tá mais baixo. Então se eu erguer, eu ainda tenho muito espaço pro teto, tá? Aqui eu vou ter quase 5 dedos pro teto. Então isso é uma coisa legal desse carro. Ele tem uma amplitude de carroceria bem legal. Fechou? Aqui, como eu tô transportando o pessoal, então acaba... Eu trouxe o banco, né, todo pra frente pra poder sobrar, e sobra muito espaço. Nesse sentido aqui, vira um negoção. Mas aí, como eu dirijo, sou grandão, eu acabo usando todo o espaço. E aí aqui atrás de mim sobra aí uns 6 dedos praticamente. Então dá pra ir, mas... Provavelmente se eu fosse realmente levar 5 pessoas, aí eu teria que puxar o meu banco um pouquinho pra frente. E eu ainda assim estaria numa posição realmente... que eu diria confortável, né? Tem carros que eu tenho que fazer isso e aí eu fico realmente desconfortável. Nesse carro não. Lembrando que ele tem um ajuste, né? Tem um ajuste aqui para você achar uma posição de dirigir boa. Então com ajuste total de volante e ajuste de banco total, você vai encontrar aí a melhor opção para dirigir numa viagem, que é o objetivo desse vídeo. Falar se esse carro é bom para viajar, né? Andar na rodovia e tal, deslocar de uma cidade para outra. Ó, 7.4, até diminuiu. Lembrando que esse é um consumo aí de uma... Deve ter uns 450 km, tá? Não é um consumo só desse trecho que eu tô fazendo, não. Beleza? Então é isso. Por hora eu encerro esse vídeo. Um abração aí pra vocês e a gente vai começar nosso teste de cidade.